Para hoje, vamos acompanhar a parte 2 desse manhwa. Se você está gostando dessa história, não esquece de me apoiar deixando o seu like. Continuamos com o protagonista e a bela senhorita planejando um meio de atacar uma das 4 maiores gangues da cidade. A jovem Xiao Yu comenta que as 3 pessoas que cercaram o protagonista na noite passada eram da gangue Cabeça de Tigre, sem contar que como ela já tinha se encontrado com eles várias vezes naquela área antes, provavelmente eles já sabiam a localização dela. O líder da gangue Cabeça de Tigre era chamado de Irmão Tigre, e ele tinha mais de 60 subordinados ao seu dispor, além de terem mais de uma dúzia de armas também. Além disso, o ninho deles ficava no prédio mais alto no oeste da cidade. Como eram mais de 60 pessoas e uma bela quantia de armas, o MC começou a pensar que parecia ser impossível se vingar deles. E ela também o lembra de que além da gangue que eles acabaram de mencionar, a cidade também era ocupada por outras 3 gangues, sendo elas, a gangue Kuansha no leste da cidade, que era a mais poderosa, com mais de 100 pessoas e mais de 20 armas. A gangue Ursos Gigantes comandava o norte da cidade, e o líder tinha um pouco menos de 100 pessoas, e uma quantidade baixa de armas ao seu dispor. A mais fraca das gangues era chamada de Gangue Fein, e comandava o sul da cidade, tendo apenas 4 membros e uma média de 7 a 8 armas, porém eles obtiveram um lote enorme de explosivos e granadas. Sendo assim, por mais que não tivessem muita força no quesito quantidade, as outras gangues não ousavam provocá-los, devido à grande quantidade de explosivos que eles tinham. A jovem Xiao Yu então diz a ele que além daquelas 4 gangues, existia apenas algumas pessoas espalhadas pela cidade, e elas se reuniam em grupos, ou moravam sozinhos como ela, e provavelmente tinha menos de 1000 pessoas naquela cidade, até porque a maioria acabou se tornando zumbi, e alguns fugiram da cidade para ir a outros lugares. Sem muitas opções para poder bolar um plano, ele decidiu pensar em algo melhor, e pergunta para ela se ela sabia onde o cofre da cidade ficava. Ela então diz a ele que quando o apocalipse começou, os bancos foram saqueados e os itens de valor foram todos levados, portanto agora não deveria ter mais nada. Porém, se houvesse um lugar onde o ouro possa estar escondido, era mais provável que fosse justamente no prédio em que a gangue Kuansha estava localizada. Normalmente, lá costumava ser o maior banco da cidade, e os caminhões de escolta levavam dinheiro para serem guardados lá. Ele então percebeu que não seria tão fácil assim chegar até onde o ouro todo estava, e ela o aconselhou a desistir dessa ideia, já que não era uma boa provocar a gangue Kuansha, mas aparentemente ele apenas disse para ela não se preocupar por enquanto. Depois disso, vemos que ele e a jovem Xiao Yu estariam escondidos nessa casa pelos próximos dias, e recentemente ele tinha encontrado pessoas passando pelo andar de baixo, parecendo ser pessoas da gangue Cabeça de Tigre. No entanto, como tinha bastante zumbis no edifício que eles ficavam, aquelas pessoas não ousavam se aproximar, sem contar que nunca pensariam que alguém se atreveria a viver com zumbis também, sem contar que logo ele voltaria para casa também. O protagonista então diz para a jovem que decidiu deixar todas as coisas dele ali, com ela, mas inicialmente ela acabou não aceitando, já que ele não conseguiria sobreviver se ele fizesse isso. Porém não era para ela se preocupar, já que de qualquer maneira ela poderia pegar aqueles alimentos e água para poder se esconder. Sendo assim, ele estaria ausente por 7 dias, e durante esse tempo ela deveria se cuidar, e 7 dias depois ele a encontraria ali novamente. Como resposta a isso, ele acabou ganhando um belo abraço aconchegante da nossa jovem princesa, e acabou ficando sem saber como agir nesse momento. Com uma angústia em seu coração, ela perguntou se ele não poderia ficar, ou se ele não poderia levá-la para onde ele estivesse indo. No entanto, como era a regra do jogo que ele não poderia levar nada com vida para fora do mundo apocalíptico, ele disse que não poderia fazer isso. Porém ainda assim, prometeu para ela que estaria de volta depois que os 7 dias passassem, e traria mais comida e outras coisas úteis para ela também. Em seguida, ele pediu para que ela prometesse a ele que iria se cuidar e aguardar o retorno dele. E com muita dor, ela acabou aceitando o que ele disse, mas pela carinha dela já deu para ver que ela estava bem triste com aquela despedida. Já em um quarto isolado, para que ele pudesse voltar ao mundo dele, descobrimos que possivelmente ele tinha revelado o segredo de onde ele veio para a jovem Xiao Yu. Além de ela parecer bem confiável, infelizmente ele acabou a cansando e fazendo com que ela fosse perseguida pela gangue Cabeça de Tigre. Pelo menos esse protagonista tem consciência das coisas. Já do outro lado da parede, vemos a bela senhorita bem triste, e essa cena acabou me deixando com muita dó dela. Ainda assim, ele jurou que quando ele retornasse para seu mundo, venderia as joias e as barras de ouro, e iria trazer algo bom para a jovem para poder recompensá-la. Quando finalmente o cronômetro chegou a 0, Xiao Yu entrou no quarto que ele estava para vê-lo, mas infelizmente ela não encontrou nada além de um quarto grande e vazio, ficando completamente perdida em seguida, sem rumo e sem saber o que fazer agora, que seu companheiro não estava mais ao seu lado.
Voltando para o mundo humano, vemos um casal aproveitando o momento juntos, e repentinamente o protagonista aparece cortando completamente o clima entre eles, mas logo pede desculpas por ter atrapalhado um momento tão importante para eles. Não demorou muito para que ele fizesse uma ligação para sua namorada, pensando que iria dar a ela uma boa vida agora que ficaria rico. Logo que ela atende, ele pergunta onde ela estava, até porque ele não via a hora de poder vê-la novamente. Quando a Cascavel responde, vemos que ela estava em um local procurando uma casa com a família dela, e ela disse que procuraria ele depois. Porém logo quando ele pergunta onde ela estava que ele iria encontrá-la, vemos o atual dela chegando perto dela, fazendo com que ela olhasse para ele com um olhar de reprovação. Mas logo que ele disse que se ela terminasse com o atual dela, ele imediatamente iria dar a ela uma nova casa como pagamento. E finalmente ela disse o endereço onde ela estava para o jovem Wang Bin, e ele disse que iria se preparar antes e iria até ela. Quando ele desliga, vemos na face dele que ele não via a hora de vender as joias que tinha consigo, para poder fazer uma grande surpresa para a jovem Cascavel, que só tinha interesse na vida boa que ele proporcionava a ela. Em uma loja que ele foi para poder vender seus itens de valor, vemos uma atendente que já tinha cara de ser uma má pessoa, e em seguida ele aparece perguntando pelo gerente dela, dizendo que gostaria de ter uma conversa de negócios com ele. Entretanto, como ele estava sujo naquela ocasião, ela perguntava o que ele gostaria justamente com o gerente dela, mas nos pensamentos dela, claramente ela via o MC como algum tipo de pobre tentando conseguir patrocínio. Quando Wang Bin menciona que provavelmente ela não seria capaz de ajudá-lo com seu problema, ela pediu para que ele fosse embora, já que estava atrapalhando nos negócios dela. Para tentar convencer a garota, ele mostrou para ela uma espécie de rubi ou algo assim, perguntando se ela poderia verificar aquela joia. Pensando que era pouca coisa, ela mencionou que poderia chamar a polícia para ele se aquilo fosse falsificado. Já aos fundos, vemos o gerente aparecendo finalmente, e acaba vendo sua funcionária tratando muito mal o jovem protagonista, dizendo que chamaria os seguranças para ele se ele insistisse. Quando Wang Bin se pergunta se não tinha ninguém capacitado em uma rede de joias tão grande, o gerente finalmente aparece na frente dele, pedindo para que ele permanecesse no local, pedindo gentilmente em seguida se ele poderia verificar a cor das gemas que ele tinha levado ali, e finalmente ele entregou ao gerente uma pequena amostra do que ele tinha ali consigo. Pela cara que o gerente fez, deu para ver que aquilo era um objeto muito valioso. Quando a atendente de antes diz que aquele jovem estava ali apenas para causar problemas, ele ordena que ela se calasse, e fosse rapidamente fazer um chá para o jovem mestre. Sem reação após ver seu gerente agir daquela maneira, ela apenas aceitou calada a ordem. E por fim o protagonista foi levado à sala VIP para poder conversar diretamente com o gerente. Já na sala VIP, o gerente perguntava se ele pretendia vender aquela joia, e ele respondeu que o senhor poderia dar um preço, e se o preço fosse baixo demais ele apenas poderia encontrar outra pessoa para poder vender. Mas se o preço dele for justo e fosse do agrado dele, aquela joia seria somente dele. Nos pensamentos do MC, ele pensava que aquela joia valia no mínimo 100 mil, e descobrimos que o gerente estava preocupado agora, até porque o jovem protagonista parecia ser bem pobre por fora, mas ainda assim se atrevia a andar com uma joia como aquela pela cidade, não conseguindo ver através do jovem Wang Bin. Como ele viu que o jovem estava tão calmo, pensou que não poderia dar um preço baixo demais pela joia, já que poderia perder um possível grande cliente. Mas no interior do MC já deu para ver que ele estava bem nervoso na verdade, chegando a ficar preocupado com o que o gerente iria falar em seguida. Mas como ele não poderia perder a calma, deveria permanecer firme com sua aparência de pessoa calma, e logo o gerente precifica aquela joia no valor de 8 milhões. Surpreso com o preço que aquela pequena pedra valia, ele perguntou se o gerente estava brincando com ele, mas no bom sentido, já que seu coração estava até disparado ao ouvir aquele valor. Mais rapidamente o gerente acrescenta mais 500 mil. Seguido disso, o negociador mencionou que eles tinham que pagar taxas de design e de processamento, entre outras coisas também. Ao ouvir isso, o protagonista disse que estava bem satisfeito com aquele preço, e que iria vender a joia por 8,5 milhões. Fingindo uma cena agora, ele disse ao gerente que se não fosse pelas dificuldades financeiras em sua família, ele não suportaria vender aquela joia. Quando o gerente pergunta de qual família rica ele tinha vindo, rapidamente o jovem responde para que ele não perguntasse sobre isso. Deixando esse assunto chato de lado, ele ainda tinha mais 9 joias ali com ele, e pergunta se o senhor ainda teria capacidade para poder comprá-las. E já deu para ver que ele tinha sim condição de fazer essa negociação. Alguns minutos depois, o MC se despede do gerente da garota arrogante de antes, e quando eles estavam a sós, o gerente menciona o fato de ela quase ter prejudicado a empresa e eles terem perdido um pedido enorme. Quando a garota pediu desculpas e disse que nunca mais desprezaria as pessoas novamente, o gerente disse que ela poderia esquecer o bônus salarial daquele mês, e da próxima vez era para ela atender ele. Enquanto o protagonista olhava para o valor de 64 milhões em sua conta, ele pensava que jamais poderia se imaginar com uma quantia tão alta assim. E como ele ainda tinha algumas barras de ouro em sua bolsa, ele não poderia vender tudo em apenas uma loja, já que eles poderiam desconfiar dele. Quando o motorista então pergunta para onde o jovem protagonista gostaria de ir, ele passa o endereço onde sua
atual namorada estava. Chegando no local, ele dizia para si mesmo que mesmo tendo uma quantidade alta de dinheiro em sua conta, ele ainda não se sentia à vontade naquele local. Porém, como agora era diferente, ele iria comprar uma casa para sua namorada e para seus pais também. Por falar na Cascavel, logo ela aparece abraçada com o seu companheiro, e pela face do nosso protagonista, já deu para ver que ele sequer desconfiava de alguma coisa. A seguir, vemos que a garota tinha um péssimo gosto, além de que ela não passava de uma sucuri envenenada interesseira também. Quando o MC pergunta quem era aquele cara, o novo gado perguntou como que ela teve coragem de se encontrar um homem vestido de mendigo para ser namorado dela. Conforme as pessoas comentavam, o protagonista já percebeu que aquele lugar estava cheio de pessoas snobs, que julgavam as pessoas somente pela aparência delas. Logo sua atual, que agora já era ex, disse que eles deveriam terminar. Além disso, ela mencionou o fato de eles estarem todos prestes a se formar, e agora que ela teria uma pessoa que poderia cuidar dela e estava disposto a comprar uma casa para ela, ele deveria ficar feliz por ela. Traduzindo, sou apenas uma preguiçosa que não quer saber de trabalhar, e ainda quero ser sustentada por um gado que está disposto a pagar pelos meus caprichos. O jovem Longbin responde ela dizendo que também poderia cuidar dela agora, e pergunta se o tempo que eles passaram juntos não era melhor do que apenas uma casa, pensando até mesmo que o cara de antes tinha forçado ela a fazer aquilo. Porém ela diz para que eles parassem por ali, além de dizer que estava sendo completamente desagradável a cena que ele estava fazendo. O gado então aconselhou o MC a não apontar o dedo para ele, e ser educado, já que poderia mandar algumas pessoas simplesmente dar uma lição nele. Completamente irritado com aquele comentário, o jovem Longbin pergunta o que aconteceria então se ele realmente encostasse um dedo nele. Como resposta disso, ele acabou recebendo um tapa do gado em sua face, além de ouvir várias coisas desagradáveis também que não posso dizer no vídeo. Porém isso foi o bastante para fazer com que a ira tomasse de conta do protagonista, fazendo com que ele finalmente revidasse, dando um belo chute no gado de antes. A Cascavel de antes até tentou impedir o jovem Longbin, mas ele diz para que ela tirasse suas mãos podres de cima dele, já que ele não precisava mais dela para poder cuidar dele. Isso fez com que ele recebesse mais um tapa em sua face, além de que ela disse para que ele voltasse a si, pois eles já tinham terminado. Além disso, ela disse que jamais perderia seu tempo como uma pessoa descartável como ele, e foi em seguida ajudar o novo gado que estava disposto a ser capacho dela. O comentário do protagonista aqui foi de que vários anos de sentimentos não eram tão bons quanto uma casa e um carro de verdade, sendo simplesmente ridículo isso tudo. Seguido disso, os seguranças do local chegaram para poder levar nosso MC, que aparentemente estava causando problemas, de acordo com a escória da sociedade. Rapidamente os seguranças disseram para ele sair sozinho, já que ele sabia o que eles poderiam fazer caso ele não fizesse isso. Quando ele pergunta se era assim que eles tratavam um cliente, a garota arrogante acabou humilhando ele, dizendo que ele sequer seria capaz de comprar a casa mais barata que eles tinham. De acordo com ela, mesmo que ele ficasse sem comer e beber por um ano, ele ainda não teria condições de comprar sequer um banheiro ali, além de outros comentários desnecessários também, o humilhando ainda mais. No entanto, ele pergunta se realmente 6 milhões era tanto dinheiro assim. Quando o gerente ouviu esse comentário dele, ele disse para Longbin que ele não deveria dizer palavras tão arrogantes assim. Além disso, sussurrando, o gerente acabou dando uma bronca na funcionária de antes. O Longbin então responde que tinha ido ali para comprar uma casa, mas a maneira que eles tratavam ele fez perder o ânimo dele para continuar naquela loja. O gerente então pediu desculpas pelos seus funcionários anteriormente, e agora ele faria o atendimento dele. Mas ainda assim, aparentemente foi ele quem tinha criado problemas. E como ele tinha batido em um dos clientes importantes deles, ele iria reportar o que aconteceu à polícia se o protagonista não fosse realmente cliente. O MC então responde dizendo que queria comprar uma casa ali, mas a qualidade das casas deles era tão baixa que ele tinha perdido o interesse. Esse comentário acabou deixando tanto o gerente quanto a garota de antes impressionados com a audácia do jovem em sua frente. Em seguida ele diz à sua ex que esperava que ela não se arrependesse no futuro, e desejava que ela fosse feliz para sempre ao lado da escória da sociedade. Mas antes de sair, o gerente então pediu para que ele dissesse o valor da casa que era do interesse dele, e ele respondeu dizendo que estava buscando uma casa de no mínimo 20 milhões. Isso acabou irritando ainda mais o gerente e a funcionária de antes, e o gerente decidiu entrar no jogo dele, na tentativa de fazer o protagonista passar vergonha ali mesmo. Ele então comenta que tinha uma casa no valor exato de 20 milhões, e poderia levá-lo até lá. Porém antes ele deveria deixar que eles vissem se realmente ele teria essa quantia para poder comprar a casa. O jovem Longbin acabou aceitando o que o gerente disse, porém se ele provasse que realmente tinha condições de comprar uma casa assim, os três de antes teriam que ficar de joelhos e dar 3 voltas ao redor do salão, engatinhando. O gerente acabou aceitando a oferta dele, desde que ele realmente tivesse como provar isso. Um dos guardas comentou que ele não deveria ter aquela quantia toda, somente pelo jeito pobre dele já tinha dado para perceber isso. Além disso, ele percebeu que o gado de antes pelo visto tinha finalmente levantado. Conforme ela tentava impedir a escória de tirar satisfação com o protagonista, ela acabou sendo tratada como um ser
ser descartável que ela realmente é. Seguido disso, o jovem decidiu ir para cima de Omi-bin, e de acordo com ele iria acabar com a vida do MC nesse momento. Porém rapidamente Omi-bin jogou uma de suas barras de ouro bem na face do gado, fazendo com que ele perdesse no mínimo 2 dentes. Sem contar que jovem Sigma ainda ordenou que ele se calasse, por ser barulhento demais. Quando o gerente viu que ele tinha jogado exatamente uma barra de ouro em cima do ser insignificante, os pensamentos dele acabou mudando um pouco a respeito do jovem. E nesse momento, vemos uma bela cena da Sukuri envenenada tentando cuidar do gado que iria cuidar dela agora. O Omi-bin então diz a ela que ela tinha deixado ele por alguém que sequer se importava realmente com ela. Sendo assim, ela não era digna de ser namorada dele. E por fim ele se despede, mesmo com tristeza em seu coração por ter sido traído. A garota de antes começou a pressionar o gerente para que ele pegasse o protagonista, já que ele tinha nocauteado um cliente VIP deles. Mas o gerente estava impressionado demais ao ver uma barra de ouro tão grande com ele. E já que era uma prova que eles queriam, finalmente ele mostrou para eles a conta dele que tinha o valor suficiente para comprar a casa que o gerente tinha dito. Além disso, aquela era apenas uma de suas contas com menos dinheiro. Ao ver um valor de 70 milhões na conta dele, além de ter visto uma barra de ouro tão grande anteriormente também, o gerente rapidamente pediu desculpas pelo transtorno que ele passou recentemente. E o Omi-bin pergunta se o acordo de antes deles ainda estava de pé. Ele responde que sim. Sendo assim, aquelas escórias ali foram ordenadas a ficarem de joelhos e darem 3 voltas ao redor do corredor. Do contrário, bastava eles pegarem suas coisas e saíssem imediatamente. Quando o gerente pergunta se o jovem Sigma estava satisfeito com aquela punição, ele responde que não, porém ainda assim iria perdoá-los por enquanto. E vemos as escórias de antes recebendo a punição que eles mereciam, dando um show completo para as pessoas que estavam ali. Já em sua nova casa, vemos nosso protagonista tomando um belo banho para poder descansar, e aquela casa pelo visto custou uma média de 30 milhões pelo visto. Como logo ele voltaria para o mundo pós-apocalíptico, ele pensou que precisava se preparar bem dessa vez, até porque tinha muito mais riquezas esperando por ele agora. Aqui vemos os amigos dele conversando no colégio, justamente sobre o protagonista e a traição da Cascavel de antes. Além disso, eles tentavam entrar em contato com o jovem Omi-bin, mas ele não atendia ao telefone. No entanto, um deles avistou uma mensagem em seu celular, dizendo que tinham enviado uma quantia de 1 milhão para a conta dele, pensando que eram apenas golpistas. Aparentemente o outro amigo também tinha recebido a mesma mensagem, e decidiu entrar no aplicativo do banco para checar se aquilo era realmente verdade. Ao checarem suas contas, ambos ficaram surpresos, já que realmente tinha 1 milhão a mais do valor que tinha antes, e eles ficaram bem nervosos já que era a primeira vez que viam tanto dinheiro em suas contas. Repentinamente eles receberam uma ligação do nosso protagonista. Logo que eles atendem, um deles pergunta o motivo de Omi-bin não ter dito o que tinha acontecido antes com o jovem Lee, mas agora ele estava indo para a casa de seus pais, portanto não tinha tanto tempo disponível para isso. O Omi-bin então pergunta quem era aquele jovem Lee que ele tinha agredido, e pergunta também se eles receberam o dinheiro que ele tinha enviado. Isso acabou deixando eles surpresos com o que ele disse, percebendo finalmente que tinha sido o Omi-bin quem tinha transferido aquele valor todo para eles. Mas de acordo com o MC, isso não era nada além de um presente da parte dele, por eles terem ajudado ele no passado, além de que aquilo não era nada demais. Um dos amigos dele acabou dizendo que aquilo era coisa demais, e ainda assim eles estavam preocupados com ele, perguntando onde ele estava. Porém o MC não respondeu a pergunta, e apenas disse que eles poderiam dizer que ele tinha ganho na loteria. Quando eles perguntam uma quantia próxima do valor que ele tinha ganho, ele respondeu que foi em torno de 1 bilhão, fazendo com que eles ficassem sem saber como agir naquele momento. Mas deram graças por ele pelo menos ter um bom coração e não ter se esquecido deles quando ficou rico. O Omi-bin então respondeu seus amigos gentilmente, dizendo que eles tinham ajudado ele no passado. Portanto, aquele 1 milhão que ele tinha enviado para eles agora não era nada, e ainda tinha mais coisas esperando por eles no futuro. Depois disso, eles comentam que realmente era verdade o que os rumores diziam, que ele tinha terminado com a jovem Cascavel. Porém mesmo que ele fosse rico agora, ele precisava se esconder por um tempo, já que o jovem Lee era poderoso o suficiente para ir se vingar dele. Mas o Sigma responde que eles não precisavam se preocupar com isso, e por enquanto ele voltaria para a cidade natal dele, e não falaria com eles por um tempo. Entretanto, assim que ele voltasse, convidaria eles para que eles saíssem para beber alguma coisa. Finalizando a ligação com seus amigos, finalmente ele chegou na residência de seus pais, pensando que muito tempo se passou desde a última vez que ele tinha ido ali, já que estava ocupado demais com sua ex estudando também. Claramente não preciso dizer que ele foi super bem recepcionado por sua mãe e seu pai, mas já que ele tinha chegado de repente, eles acabaram ficando preocupados se tinha acontecido alguma coisa com ele. Mas ele só pôde dizer que tinha ganhado na loteria e queria dar a eles algum dinheiro, para que aproveitassem melhor a vida deles. Até porque se ele tivesse contado sobre o mundo apocalíptico para eles, com certeza eles pensariam que ele tinha ficado louco, ou tinha alguma coisa errada com o cérebro dele. Além de voltar para os pais dele e dar um dinheiro para eles, a intenção dele ali na verdade, era também encontrar uma pessoa em específico. E por falar nessa pessoa,
Vemos ela ir atender a porta nesse exato momento, e logo descobrimos que foi nosso protagonista que tinha ido fazer uma visita para seu tio. O Wang Bin então diz que tinha uma coisa para poder perguntar ao seu tio, além de ter levado uma garrafa de vinho para ele. Depois disso, o tio dele responde que ele poderia perguntar o que quisesse, que se estivesse dentro do alcance do tio, ele faria qualquer coisa para ajudar o protagonista. É revelado nesse momento que no passado, o tio dele costumava caçar nas montanhas, porém como nos últimos 2 anos o país ficou mais rigoroso com o controle de armas, raramente seu tio saía para caçar nas montanhas. E finalmente o tio pergunta o que ele gostaria que ele fizesse para ajudar. Indo diretamente ao assunto, ele disse que gostaria de comprar o rifle de ar que ele tinha em suas posses. Surpreso com o desejo repentino do protagonista, ele perguntou o porquê de ele precisar de um, e pergunta se ele não estava indo fazer nada ilegal. Mas Wang Bin responde que não era para que seu tio entendesse errado, já que logo o jovem Wang Bin iria se formar. Os colegas dele e ele encontraram um lugar remoto para praticar e ganhar alguma experiência. E como ele tinha ouvido falar que tinha vários animais pequenos, eles estavam discutindo treinar as habilidades deles com os pequenos animais. Por isso pensou em comprar a arma de ar comprimido de seu tio. E o tio acabou recusando o dinheiro do protagonista, mas ainda assim aceitou deixar o rifle dele com seu sobrinho, já que ele tinha garantido que não iria fazer nada ilegal, pedindo em seguida para que ele esperasse enquanto ia buscar o rifle, e não demorou muito para que ele voltasse com a arma e algumas munições também. Além disso, deu a ele uma outra arma também e alguns anestésicos para caso ele precisasse, porém era bom que ele tomasse cuidado ao manusear aquelas coisas. Depois de pegar o rifle com seu tio e deixar o dinheiro com seus pais, ele finalmente tinha voltado para a cidade. Mas dessa vez, ele não somente tinha preparado comida suficiente, como também tinha comprado um celular e 10 baterias totalmente carregadas, para a jovem Xiao Yu, além de ter levado outras armas também, para que eles pudessem ter um poder de fogo maior dessa vez. Como um dia no mundo real eram 7 dias no mundo apocalíptico, ele não sabia como a jovem tinha passado nos últimos dias do mundo apocalíptico, e chegou a se perguntar se ela tinha sido capturada pela gangue Cabeça de Tigre. Logo que o cronômetro chegou a 0, ele começou a ser teletransportado para o mundo apocalíptico novamente, e no sistema dizia que tinha uma pessoa viva a 10 metros do último destino dele, perguntando se ele gostaria de continuar com a viagem. Mas claramente ele respondeu que sim, e que era para enviá-lo para o mundo agora mesmo. Logo vemos ele de volta ao mundo apocalíptico, e dessa vez ele pensava que tinha que conseguir mais itens valiosos e barras de ouro também. De volta para a bela senhorita Xiao Yu, vemos que ela estava aos prantos, comendo seu último biscoito de doce, pensando que se soubesse que duraria tão pouco, teria economizado mais no passado. Mas repentinamente o protagonista aparece, fazendo uma surpresa para ela. Isso fez com que a jovem senhorita entrasse aos prantos novamente, mas dessa vez de felicidade, e pula em seguida o abraçando, dando graças por ele ter cumprido com sua promessa e ter voltado para ela. Ao receber um abraço tão aconchegante, ele tentou confortá-la, dizendo para ela que tinha prometido voltar antes. Sendo assim, ele definitivamente voltaria, além de que ele tinha levado um monte de comida deliciosa dessa vez também, e ela apenas o agradeceu por isso. Ao perceber que ela estava com bastante feridas em seu corpo, perguntou o que tinha acontecido com ela, e por fim ela começa a dizer o que tinha acontecido depois que ele saiu daquele mundo. Aparentemente o chefe da gangue Cabeça de Tigre estava oferecendo uma recompensa generosa pela vida deles dois, portanto muitas pessoas estavam procurando por eles. Como ela estava preocupada com ele, tinha ido verificar, e foi quando ela ouviu as notícias relevantes sobre ele. Porém, como resultado disso, ela acabou caindo em algumas armadilhas e quase foi pega algumas vezes também. Quando ele percebeu que ela estava arriscando sua vida, na tentativa de encontrar ele, buscando por notícias sobre ele a abraçou na tentativa de confortá-la, já que ela passou por tantas coisas ruins somente por causa dele. Além disso, ele prometeu que iria fazer com que aqueles caras que intimidaram ela, pagassem caro, fazendo com que a gangue Cabeça de Tigre desaparecesse completamente. Esse ato generoso da parte dele, acabou acalentando o coração da bela senhorita, que está conquistando meu coração somente pelo fato de ser tão fofa e confiável. Logo em seguida ele começou a mostrar para ela as coisas que ele tinha levado para aquele mundo, e pelo visto deu para ver que ela gostou bastante das coisas que ele tinha levado para lá dessa vez. Porém, quando ela viu aquela quantidade enorme de comida em sua frente, começou a pensar que estava sonhando ou algo do tipo, além de não demorar muito para que ela atacasse tudo aquilo de uma vez. E novamente, ela acabou ficando emocionada por estar fazendo uma refeição tão boa em sua vida, e pergunta o motivo de ele não estar comendo também. Com isso, ele responde que não estava com fome, adorava ver a forma como ela comia. Em seguida ele mostrou para ela o celular que tinha comprado especificamente para ela, deixando ela completamente surpresa com aquilo. Além disso, ele tinha levado baterias o suficiente para que ela usasse o celular dela por muito tempo. Ao ver a generosidade dele com ela, a jovem Xiao Yu acabou chorando mais uma vez, por ele estar sendo tão bom com ela. Ele então pergunta o motivo de ela estar chorando novamente, e ela responde que era porque desde o começo do fim do mundo, depois que seus pais faleceram, ninguém tinha tratado ela tão bem quanto ele, mas ele apenas pediu para que ela não chorasse mais, já que agora eles poderiam ouvir bastante
bastante músicas juntos depois que eles terminassem de comer. A seguir, descobrimos que durante a ausência dele tinha acontecido um conflito, mais precisamente entre a gangue Cabeça de Tigre e os ursos gigantes, por causa da tensão por falta de comida. Como resultado disso, algumas pessoas estavam espalhadas se preparando para evacuar e sair da cidade. Sendo assim, agora era a hora perfeita para que eles atacassem. Quando a jovem Xiaoyu mostrou para ele suas habilidades com o rifle, ele acabou ficando surpreso por ser a primeira vez que ela segurava em uma arma. De acordo com ela, a potência do rifle já era pequeno demais, portanto seria difícil acabar com inimigos a mais de 50 metros de distância. Mas de acordo com ele estava tudo bem, até porque eles poderiam chegar mais perto para atirar, já que o rifle era bem silencioso, tornando assim difícil ser descoberto pelos inimigos. Ainda insegura com o objetivo dele, ela perguntava se eles realmente seriam capazes de apagar completamente a gangue Cabeça de Tigre da história, e ele responde que sim, porém não seria fácil. Eles devem deixar que os cabeças de tigre se acabassem entre si, para que eles pudessem separá-los, portanto eles precisariam ir e causar um pouco de problema naquela noite. O protagonista também pensou que as barras de ouro ainda poderiam estar dentro do cofre do banco, já que elas eram pesadas demais para sair carregando por aí. Sendo assim, se eles quisessem entrar no banco, eles precisariam fazer com que a gangue Coancha e a Cabeça de Tigre lutassem entre si, para que ambas as partes fossem prejudicadas. O objetivo principal dele era fazer com que as 4 gangues lutassem uns contra os outros. Assim seria mais fácil dele encontrar onde o ouro era guardado. No entanto, a jovem bela senhorita ainda não conseguiu achar um meio para fazer com que eles lutassem entre si, e ele revela que era justamente para isso que ele tinha levado um detonador, já que seria de extrema importância nesse plano. Até porque atualmente, a gangue Urso Gigante tinha explosivos e granadas, portanto se ele explodisse o armazém dos Cabeça de Tigre, com certeza eles iriam se irritar e atacar os da gangue Urso Gigante, atrás de vingança. Ao ver o plano bem pensado que o protagonista propôs à jovem senhorita, ela acabou ficando impressionada com as habilidades dele em pensar em algo assim. Porém ainda tinha um problema, que basicamente era que agora teria muitas pessoas de guarda em lugares importantes, como armazéns. Assim seria difícil para eles entrarem furtivamente. Porém ela disse para ele não se preocupar com isso, já que agora que não tinham mais eletricidade durante a noite, as pessoas costumavam ir dormir às 8 ou 9 da noite. Além disso, ela estava bem familiarizada com a base da gangue Cabeça de Tigre, portanto no local tinha uma grande quantidade de entradas e saídas, e eles não conseguiam vigiar todas as entradas em si, sem contar que ela conhecia uma entrada que permitirá que eles entrassem de forma segura. Eu ainda estou me recuperando da gripe, e peço desculpas por ainda estarem ouvindo essa voz robótica, mas infelizmente é meu corpo que não está 100% ainda, porém eu espero que dentro de uma semana eu já esteja melhor, para poder conseguir narrar os vídeos novamente. Se você quer continuar acompanhando essa história, não esquece de fortalecer com o seu like, é sempre uma honra e um privilégio para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.